Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Segundou, estamos aqui, pastora Andréia Tavares, da Kingdom Church Maricá, em Niterói, para nosso devocional diário. Hoje, em Isaías 45:2, eu irei adiante de você e endireitarei os caminhos tortuosos. Você crê que Deus está preparando o seu caminho durante essa semana? Segunda-feira a gente começa muitas vezes carregando tantas preocupações, responsabilidades, às vezes dúvidas, incertezas, que o inimigo quer que, brotando no nosso coração, a gente se desligue daquilo que é a fé em nossos corações. Mas que a verdade poderosa da palavra de Deus possa transformar completamente o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós possamos começar a semana crendo que Deus está à nossa frente. Que mesmo antes de nós chegarmos a lugares, mesmo antes de enfrentarmos desafios, mesmo antes de tomarmos decisões nessa semana, que nós possamos crer que Deus já foi na frente preparando o caminho. Isaías 45, queridos, ele vai nos fazer, a palavra vai nos fazer uma declaração poderosa, porque está nos declarando que Deus irá adiante. Então, que nós possamos crer que as portas de bronze serão quebradas, despedaçados serão os ferrolhos de ferro, e que Deus não apenas está nos acompanhando, mas está preparando o terreno antes de nós chegarmos. Às vezes a gente pensa, né? Como é que vai ser essa semana? Senhor, será que as coisas vão dar certo? E quantas vezes o nosso coração, né, se enche de perguntas, de dúvidas? Oh, Senhor, que nós possamos, Deus, verdadeiramente exercitar o nosso coração na fé e não permitir que o inimigo lance as sementes de dúvida no nosso coração. Quando vierem, que nós possamos crer e declarar: o meu Deus está no controle de tudo. Então, se Deus está à frente, por que nós deveríamos começar a semana com medo? Não, queridos. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, que nós possamos declarar a palavra. Vamos lembrar lá de Josué, quando estava à frente do povo para liderá-lo. A palavra lá no primeiro capítulo de Josué, versículo 9, vai dizer: Deus declarando: não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, quando Josué recebe essa declaração da parte do Senhor, né? Porque era Deus declarando através da vida de Moisés e dizendo: olha, Josué, eu vou ser com você. Não tema, Josué, porque o Senhor, ele vai estar contigo aonde quer que você vá. Então, queridos, que nós possamos crer, porque Jesus, ele prepara o nosso caminho, assim como ele preparou também o caminho dos seus discípulos, assim como ele ensinou os seus discípulos, e nós somos discípulos do Senhor aqui nessa terra. Então, que nós possamos crer que Deus, ele está enviando a resposta, que Deus está abrindo as portas, que Deus está mudando as situações, e que nós possamos olhar com os olhos da fé, vendo que elas começam a se mover. Mas se não for assim, se for uma semana de desafios, uma semana onde nós vamos enfrentar situações que muitas vezes são tempestuosas, que mesmo assim nós possamos continuar crendo que Deus está dizendo: eu já estou lá, porque Deus, ele está presente em nós e através de nós. Então creia, vamos juntos chamar a existência nessa semana, nessa manhã que está iniciando. Talvez você esteja ouvindo no meio da semana, no final do mês, porque a gente não sabe, né, que tempo esse devocional vai chegar na vida de uma pessoa para edificar um coração. Mas que hoje, essa mensagem que Deus está mandando ao seu coração, você creia que Deus já está na reunião que você tem que participar, você creia que Deus já está alinhando o teu coração na decisão que você precisa tomar, que Deus já está abrindo a porta que você precisa entrar ou fechando aquela que você não pode entrar, e que nós possamos crer que Deus está trabalhando para que
as coisas maiores que Ele tem a nos apresentar para a glória dEle, para que o nome dEle seja conhecido em nós e através de nós. Sim, queridos, porque se não for para a glória de Deus, não vai acontecer. Se for para nosso próprio desejo, as nossas vontades, não, queridos, é tudo para a glória de Deus, porque é sobre Ele, não é sobre nós. Então vamos declarar uma semana profética, vamos declarar profeticamente conexões, direções, respostas. Vamos declarar que as coisas vão começar a se encaixar durante essa semana. Não vamos permitir que o negativismo, não vamos permitir, vamos vigiar a nossa boca, porque às vezes a gente quer declarar e começar a reclamar e começar a colocar coisas contrárias. Não, vamos nos policiar para que a gente possa entregar e crer que o nosso Deus vai à frente e está organizando tudo que está confuso para que a glória dele seja manifesta. Amém? Então vamos orar durante toda essa semana. Não ore só por você, não. Ore pelo próximo, ore pelo outro, porque eu creio que quando nós estamos orando pelo outro, às vezes a gente sabe que as pessoas estão com problemas, passando pelo momento do luto, passando pelas tristezas, passando por depressão. E se você não se comover com isso, querido, para colocar diante de Deus, que tipo de crente somos nós? Então ore pelo outro, sinta a dor do seu irmão, coloque a presente diante do Senhor, alegre-se com aqueles que receberam a bênção. Não fica, poxa, e quando a minha vai chegar? A sua vai chegar no tempo que tiver que chegar, no tempo determinado. Então se alegre com quem já recebeu, fique feliz com aqueles que já receberam a bênção e que o seu coração se comova com aqueles que estão precisando do socorro do Senhor, porque poderia ser eu, você, cada um de nós. Então, assim como nós gostaríamos que fizessem conosco, que façamos ao outro também. Então, ore. E ore entregando a nossa agenda, nossas decisões, os nossos encontros, as nossas preocupações e pedindo para que Deus venha agir em cada um deles. Entregando as nossas expectativas, pedindo a Deus para tirar toda a ansiedade do nosso coração e o Espírito Santo nos ajudar a confiar. Lembrando que Deus está trabalhando no antes, no durante e no depois. Amém, queridos? Que o rumo de todas as coisas nós possamos entregar nas mãos daquele que pode mudar e fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Senhor, nós queremos entregar a Ti essa segunda-feira, essa semana, Deus, que nós precisamos fazer tantas coisas, Pai. Vai à nossa frente, Jesus. Prepara os caminhos que nós ainda não conseguimos ver, Senhor. Abre as portas que vêm de Ti, fecha aquelas que não fazem parte do Teu propósito na nossa vida, Senhor. Porque aquilo que não entendemos, Senhor, eu creio que nós vamos, Senhor, entender lá na frente, Pai. Mas às vezes dói, Senhor, às vezes é tudo tão confuso, parece tudo tão nebuloso à nossa frente, Senhor, mas que possamos entregar toda essa ansiedade, Senhor, e o Teu Espírito nos ensine a confiar, a vigiar os nossos lábios, Senhor, e essa semana seja marcada pela Tua direção, pelos Teus livramentos e pelas Tuas respostas. Nós queremos declarar em unidade que o Senhor está no controle de tudo. Abençoa esse irmão, Senhor, abençoa essa irmã, abençoa aqueles, Senhor, que estão precisando, Senhor, do Teu socorro, Pai. Tantas chuvas, tantas calamidades, Senhor, envia, Senhor, o socorro, Senhor, envia resposta, Senhor, envia, Senhor, a Tua presença, Pai. Porque se a Sua presença for conosco, estiver conosco, as demais coisas o Senhor colocará nos devidos lugares. Cremos assim e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Até o nosso encontro amanhã, terça-feira, estaremos juntos durante toda essa semana para mais devocionais.
e que você possa deixar seu comentário, compartilhar um coração e que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, né, para que a semente da palavra de Deus chegue a outros corações. Então, compartilhe, edifique mais uma vida e até o nosso encontro amanhã. Shalom, Adonai.